presidente pode ter muitas falhas, mas Bolsonaro não é canalha. Bolsonaro não é mentiroso. Bolsonaro não é uma farsa. Bolsonaro não é um personagem de manhã, à tarde e à noite. Eu quero me dirigir à nação brasileira, ao povo de bem do meu país, para externar o que está no meu coração neste momento que nós vivemos, uma espécie de turbulência interna dentro do partido PSL, partido do presidente da República. Embora não sendo do PSL, embora sendo do PSC, tenho amigos que fiz nessa casa dentro do PSL e me sinto com muita liberdade para falar como alguém que não está vendo o jogo do lado de fora do estádio, mas está participando dentro do campo. Em primeiro lugar, ninguém foi mais usado na política desse país e mais traído do que o presidente Jair Messias Bolsonaro. A onda Bolsonaro que varreu o país, porque nós vimos em Bolsonaro aquilo que nós almejávamos, aquele que poderia estancar a sangria da corrupção, da patifaria com a coisa pública de governos anteriores. Esta onda Bolsonaro, ela não foi apenas uma onda capitaneada pela direita do Brasil, porque até então esta direita estava calada. Ela foi capitaneada sim pela figura do próprio presidente da República, pelo seu passado, pela sua idoneidade e pelo seu caráter. Agora, o que se esperava daqueles que surfaram nesta onda, daqueles que chegaram nesse parlamento ou nos governos dos estados surfando nesta onda, era o mínimo de fidelidade. Mas não é fidelidade a Bolsonaro, é fidelidade ao país, é fidelidade a alguém que representa uma ideia que surgiu no coração do povo brasileiro de dias melhores para esta nação. A despeito de quem seja Bolsonaro no seu íntimo, no seu particular, nenhum ser humano é perfeito e o presidente da República também não é. Aliás, os seus defeitos estão mais expostos do que os meus, porque ele é o presidente da República. Portanto, é muito fácil ver as falhas do presidente. Agora, é também importante realçar as virtudes do presidente. O presidente pode ter muitas falhas, mas Bolsonaro não é canalha. Bolsonaro não é mentiroso. Bolsonaro não é uma farsa. Bolsonaro não é um personagem de manhã, à tarde e à noite. Por isso é que muitos podem até se assustar com o que ele fala, com seus posicionamentos claros, porque ele é claro. Eu acho que é claro até demais. Mas é melhor se errar pela verdade do que errar pelo excesso da mentira. Portanto, o que nós estamos vendo hoje é um verdadeiro ensaio interno, um verdadeiro ensaio de quem deveria estar pacificado dentro do governo, fazendo as coisas acontecerem, mas essas pessoas insatisfeitas, essas pessoas querendo mais, essas pessoas que chegaram aqui dizendo que os seus interesses eram os interesses do Brasil. Sim, eram os interesses do governo, eram os interesses de dar apoio, sustentação ao presidente Bolsonaro.
mas esses se juntam ao governador Witzel do Rio de Janeiro, se juntam a João Dória de São Paulo, na lista que só aumenta daqueles que traíram, não Bolsonaro, mas traíram um projeto de país, daqueles que aproveitaram uma onda para surfar, porque sem esta onda não chegariam no poder. Todos nós surfamos, eu, os deputados que estão aqui, muitos não chegariam se não fosse esta onda Bolsonaro. Ah, mas ele não me atende. Ah, mas o governo... Mas desde quando Bolsonaro disse que ia atender alguém? Aliás, pelo contrário, nós que viemos nesta campanha ao seu lado, nós não fomos enganados. O presidente já tinha determinado como seria a sua linha de ação. Ah, mas ele atende outros grupos, ele atende outros partidos. Claro, e tem que atender. Por quê? Porque entre atender primeiro algumas expectativas de quem é aliado, você atende às expectativas de quem não é aliado, não é? Daquele que pode ir para o enfrentamento e prejudicar o projeto Brasil. Portanto, isso é política, é normal. O presidente precisa dialogar com esta casa. Agora nós que somos a base, nós que estamos aqui para dar sustentação, nós não podemos cair na esparrela da negociata. Nós não podemos cair na esparrela do toma lá da cá. Eu só voto nessa condição, eu só faço nessa condição. Agora, aqueles que estão entrando pelo caminho de rota de colisão, eu quero dizer a todos, não importa com que força e com quantos votos chegaram até aqui, quem vai tratar com os senhores é a urna. Quem vai tratar com os senhores não é o governo Bolsonaro, não, é a urna. A mesma urna que nos trouxe aqui há de nos julgar, porque ninguém escapará da história, e um dia a história dirá quem nós fomos para esse momento único e importante de mudança nesse país. Se nós estivemos ao lado da mudança e da transformação, ou se nós maquiamos o nosso rosto para enganar o povo, porque na verdade éramos representantes da velha política que destruiu esse país. Não se engane, senhores, todos vocês, todos nós, não escaparemos à história. Um dia contarão quem nós fomos.